Sejam bem-vindos ao primeiro podcast MotoGP na Sport TV. Eu e o Vítor Martins, a partir de agora, vamos falar sobre tudo o que se sabe e muito do que não se sabe neste Campeonato do Mundo 2022. Vítor, vamos a eles. Vamos arrancar aqui para uma novidade que é o podcast na Sport TV, que vai, sem dúvida, ser um complemento às nossas emissões. Sim, vamos aproveitar para falar daquelas coisas que muitas vezes não temos muito tempo para falar e até começamos bem porque há temas sumarentos recentes, nomeadamente o suposto abandono da Suzuki, que ainda não sabe ao certo, até eu vi para aqui não havia um comunicado oficial, e a questão da pressão dos pneus, que surgiu depois de uma reportagem do Matt Oxley no site motorsport.com, motorsportmagazine.com, e que são temas do momento agora pré-Grande Prémio de França. Sim, o que não falta neste momento são rumores, boatos, conversas de bastidores. Muita especulação, acima de tudo. Muita especulação, sem dúvida, antes deste que será o 7º Grande Prémio da época, 34º na história de França para o Campeonato do Mundo de MotoGP e 23º em Le Mans. Já lá iremos a esse Grande Prémio e vamos começar por esses assuntos mais quentes que tu referiste bem. Suzuki, vai ou não vai embora? Não desmentiram, não confirmaram, mas também não desmentiram e a avaliar pelas parcas declarações do Livio Suppo naquela segunda-feira de testes em Jerez da Frontera, tudo indica que sim. Não é a primeira vez que a Suzuki o vai fazer, se é que vai fazer. Eu não queria estar na pele de nenhum elemento da Suzuki, especialmente os pilotos, este fim de semana, porque se a Suzuki, entretanto, não fizer qualquer comunicado oficial, toda a gente vai perguntar aos pilotos, aos elementos das equipas, o que é que está a acontecer. Eu creio que eles neste momento sabem mais do que nós. Houve uma reunião na segunda-feira onde isso foi anunciado aos elementos da equipa. Nós não sabemos exatamente o quê, mas podemos recuar um pouco no tempo e recordar 2011, em que no fim da temporada a Suzuki anunciou que ia abandonar. Afinal não foi o abandono, foi apenas uma pausa, porque eles depois regressaram em 2015. Sim. Numa altura um pouco conturbada também da Suzuki, que tinha uma parceria com a Volkswagen, que na altura tinha comprado algumas ações, creio que 20% das ações da Suzuki, e havia ali um intercâmbio tecnológico, um fornecia tecnologia diesel, o outro fornecia tecnologia a gasolina, e tinham ali uma espécie de uma joint venture, que depois acabou em 2015, com a Suzuki a levar o caso todo a tribunal para reaver as ações de volta e acabou por conseguir. Isto na sequência daquela crise da Lehman Brothers e do subprime e aquilo tudo. A Suzuki passou por um momento, juntando essa parceria com o grupo Volkswagen, regressou, depois de ter resolvido todos os assuntos, e agora parece que se vai embora e podemos especular porque a pandemia não terá ajudado, o custo dos transportes hoje em dia também não ajudam. Sim. Trazer as motas do Japão para a Europa está cada vez mais caro. A guerra na Ucrânia também. A guerra na Ucrânia também não ajuda muito, porém eu acho que esta não foi uma decisão tomada em 2 dias. Portanto, isto há de ter sido nos altos quadros, sim, porque também convém recordar, ou pelo menos dizer àqueles que não sabem, o presidente da Suzuki mudou no ano passado, em junho. O Sr. Osamu Suzuki, que já tinha 91 anos e já estava há 50 anos no cargo, reformou-se. E há um hábito em grandes empresas no Japão que é esse cargo ser ocupado por um filho. Neste caso, ele chama-lhe filho adotivo, é um genro, na verdade, é algo que acontece nas empresas japonesas, e é o Sr. Toshiro Suzuki que ocupou o cargo dele. Eventualmente haverá aqui uma mudança de estratégia com a mudança de CEO. A Suzuki está a apostar fortemente na eletrificação na Ásia. Sim. Está a investir muito em veículos elétricos. Portanto, somando isto tudo, poderemos eventualmente chegar à causa do abandono, porque ter uma equipa de MotoGP é muito caro. Sim, ao mesmo tempo temos outra questão, que é aquilo que tem vindo a sair também um pouco a conta-gotas de diversas fontes, é o facto da Suzuki ter caído nos últimos 2, 3, 4 anos cerca de 19% em termos de mercado a nível global, o que significa muitas motos que não são vendidas. Os lucros da empresa a descerem vertiginosamente, e ao mesmo tempo fala-se, e foi a Reuters que levantou um bocadinho também essa ponta do véu, de que a Suzuki poderá estar a braços, ainda não publicamente, com um Dieselgate semelhante àquele que aconteceu com a Volkswagen, e isso poderá acarretar fortes indenizações aos seus clientes, fortes prejuízos, e há que começar já de alguma forma a juntar um pé de meia para conseguir combater todas essas questões. A realidade é que a Suzuki tem um contrato assinado com a Dorna por mais 5 anos recentemente. Este é o primeiro de 5?
tem contrato com o Alex Rins, que já tinha renovado, estava tudo encaminhado para renovar com o Joan Mir. Aliás, o próprio manager do Joan Mir e o Joan Mir foram apanhados desprevenidos quando deixaram Jerez da Fronteira, ainda estavam a caminho do avião para regressar a casa, foram apanhados desprevenidos com as notícias que começaram a sair. Ou seja, tudo isto é ainda muito nebuloso, de alguma forma ainda muito obscuro, porque nem a própria Dorna sabia que isto ia acontecer. Sim, aliás, a Dorna reagiu, apesar de ser apenas um rumor, é verdade que... Tinha que reagir. É verdade. Não havendo um desmentido por ninguém na Suzuki, o próprio Livio Supo disse que não queria comentar, portanto ele sabe o que é que está a acontecer, e pelos vistos em cima da mesa está mesmo a possibilidade deles irem embora. É um caso complicado, é a questão do dinheiro que tu estavas a referir, é a questão dos pilotos, o contrato. Estava eu a referir-me à reação da Dorna. A Dorna reagiu logo dizendo que, relembrando publicamente, sim, que há um contrato e estas decisões não podem ser tomadas unilateralmente. Portanto, eventualmente, se a abordagem tivesse sido outra, se a Suzuki tivesse abordado primeiro a Dorna dizendo, olha, se calhar não queremos ficar, podemos renegociar, exato, este contrato, as coisas seriam sido diferentes, assim o caso toma outros contornos e tu referiste muito bem esse caso muito semelhante ao Dieselgate. Aliás, ao que parece, as fábricas que a Suzuki tem de carros na Alemanha, em Itália e na Hungria foram visitadas pelas autoridades. Sim. Porque, ao que parece, os motores fornecidos pelo grupo que agora se chama Stellantis não têm as emissões... Não cumprem com os parâmetros. Não cumprem as emissões que deviam cumprir, aparentemente, não é? É apenas uma suspeita, não se sabe ainda. Mas a ser verdade, e como dizias, isso pode implicar custos judiciais muito grandes, e a Suzuki pode estar a preparar-se para isso. E como eu referi antes, manter uma equipa de MotoGP, só os custos operacionais são de muitos milhões, várias dezenas de milhões de euros por ano. E, portanto, isso poderá levar a Suzuki a repensar a sua estratégia e a poupar onde pode, e começou por cortar em MotoGP, porque na verdade hoje em dia aquele velho ditado do ganhar ao domingo, vender à segunda-feira, se calhar já não é tão real quanto isso. Tão real como era antigamente. Portanto, eventualmente alguém na Suzuki começou a fazer contas, abriu a folha de cálculo e começou a fazer contas e achou que podia cortar em MotoGP. E vamos ver se será isso. Bem, isso gerou uma bomba no paddock e mostrou que... Depois tem repercussões... E mostra que o MotoGP é um ser vivo, porque entretanto as reações são muitas. Tivemos o Maverick Vinales a dizer que eles não gostam de corridas e por isso é que vão acabar com a equipa. É mais uma reação à Maverick Vinales, ele não está por dentro do assunto garantidamente, mas mais importante que tudo isso, e dessas reações, a surpresa do Joan Mir, como é lógico que tinha que acontecer, é o facto de neste momento o xadrez de equipas para MotoGP em 2023 estar completamente alterado e todos os dias surgem coisas novas. Fala-se da RNF poder ir para a Aprilia, fala-se da Leopard Racing, que há muito quer ter uma equipa MotoGP, poder também vestir as cores da Aprilia, Valentino Rossi ficar com a Yamaha pela saída da RNF, ou seja, neste momento é uma panela de pressão que está, sim, a assobiar por todos os lados. É verdade, já tínhamos uma silly season que estava animada em termos de contratação de pilotos e mudanças de cadeiras, etc. Com esta eventual saída da Suzuki, o cenário muda completamente e as peças mudam completamente, porque primeiro temos mais 2 pilotos no mercado. Sim. A Dorna certamente não quererá ficar com menos 2 motos na grelha no próximo ano, portanto a ambição da Dorna, especialmente do Carmelo Espeleta, era ter, o cenário ideal era ter os 6 construtores com 4 motos cada um, ou seja, 2 numa equipa oficial, 2 numa equipa satélite. Até agora não tinha conseguido isso, porque a Aprilia e a Suzuki só têm 2 motos, e a Ducati acabou por fornecer mais motos, mas agora sem estas 2 motos eles vão querer manter as 24, portanto apresentam-se todos esses cenários. A Aprilia vir a ter uma equipa satélite, e a RNF só tinha um contrato de 1 ano com a Yamaha. Sim. Era este ano 2022, e portanto há essa possibilidade, ou pelo menos especula-se, que eventualmente a RNF poderia ficar com a Aprilia, o Valentino Rossi com a Yamaha, passar para a Yamaha. Sim, mas depois fora desse baralho surge agora a Leopard Racing. Exato, uma nova equipa para surgir uma nova equipa para ocupar o lugar da Suzuki. E ao mesmo tempo também
outros rumores correm que a KTM poderia colocar a marca Gás também na grelha de partida. Exato. Foi logo... Ou seja, já há motas a mais. Exato. Para os lugares disponíveis. Aliás, o comunicado oficial da Dorna logo nessa segunda-feira falava nisso mesmo. Sim. Dizia... além de dar uma espécie de puxão de orelhas à Suzuki, dizia o campeonato e este desporto cresceu tanto que já sempre tivemos várias propostas e elas continuam em cima da mesa, portanto dando a entender que, ok, mesmo que vocês vão embora, nós temos quem ocupa o lugar. E eu creio que isso será verdade. O campeonato atingiu uma notoriedade muito grande, estava super competitivo e eu creio que esse lugar será facilmente... Também acredito inclusivamente que até a Dorna poderá não fechar a hipótese de termos mais 2 motos além das 26. Sim, 24 eu diria que seria o mínimo, tendo em conta a competitividade que o campeonato tem neste momento. Se tivéssemos mais 26 em vez de 24, melhor ainda, mais motos, mais equipas, mais pilotos. Sempre na grelha de partida continua a haver espaço para ter mais 2 ou até mesmo mais 4 motos. 30 pilotos não me chocaria de todo. Sim, eu creio que sim. É verdade que... como a Dorna também contribui anualmente para o orçamento das equipas, ajudando, por exemplo, no transporte do todo o equipamento, especialmente nas viagens transcontinentais. Quanto mais equipas tiver, sim, mas mais vai ter que dividir mas ao dinheiro. Mesmo tempo vai encaixar também. Exato. Mais dinheiro das inscrições. Exatamente. Mais dinheiro da presença das equipas, desses contratos. Isto, e porque já falaste também, revoluciona igualmente o mercado de pilotos. Paulo Espargaró já sabe que a Honda não conta com ele para o ano, todos dizem que é o Joan Mir que vai para o lado do Marc Marques. Yamaha também ainda não decidiu nada, ou pelo menos não anunciou, sabendo-se que o Lin Jarvis já afirmou que o Franco Morbidelli fica na equipa oficial, portanto partindo do pressuposto que continuará ao lado do Fábio Quartararo. Ao mesmo tempo também o Toprak Razgatlioglu, que há de alguma forma a carta fora do baralho, diz que se não for para a equipa oficial não quer, e o Lin Jarvis já o pôs entre a espada e a parede. É verdade. Ele que vai entretanto testar, creio que é em junho. Um teste, aliás, que já devia ter acontecido por várias em 2021. Por várias circunstâncias acabou por não acontecer e há de acontecer em princípio em junho. Sim, é verdade. Para já, antes de todo este caso do Suzuki, o mercado estava em ebulição com todas essas possíveis transferências. Aparentemente, o Mir, apesar de querer ficar na Suzuki, já tinha sido abordado pela Honda. A confirmar-se a saída da Suzuki, é muito provável que seja o Mir a ocupar então esse lugar. Já tinha sido sondado e não tendo Suzuki, também não terá grandes dificuldades em aceitar essa proposta. Consta que o Quartararo vai ficar. Ainda não estará oficializado, ainda não colocou a caneta no papel, como se costuma dizer, mas parece garantido que sim. Mas há mais uma série de peças, é que depois não podemos esquecer o Toprak, que vem do outro campeonato, é mais um piloto que poderá estar no mercado, mas com essa condicionante, até porque ele tem contrato com a Yamaha em Superbike, um contrato oficial com a fábrica, e não queria vir, como disseste, para a MotoGP sem ser numa equipa oficial. Eventualmente isso poderia ser contornado se ele mantivesse o contrato com a Yamaha, apesar de estar numa equipa satélite, mas ter uma moto oficial igual à da equipa oficial. Porque na realidade a equipas satélite hoje em dia é um bocadinho há pouca diferença. Uma figura de estilo. Exato. Apenas em termos de desenvolvimento e de novo material que vai chegando, a diferença poderá estar aí. Mas depois não podemos esquecer os pilotos que já estão na calha vindos de, por exemplo, Moto2. Não é? Há vários pilotos. Celestino Vietti começou-se a falar hoje também, que poderá vir. Aaron Canet, a Ogura, há uma série deles que poderão dar o salto. Portanto, temos aqui um lote de pilotos no mercado para lugares limitados na grelha de partida. Portanto, acho que vamos ter a silly season mais silly de todos os tempos. Sem dúvida. Até porque depois há uma grande confusão, e é literalmente uma confusão neste momento, que é, ou como dizem os italianos, um vero casino, que é a Ducati. Pecco Bagnaia fica, Jack Miller sai da equipa oficial, vem Bastianini, vem Jorge Martin, portanto está ali tudo também muito confuso neste momento, sendo quase certo que a Ducati não quer as 8 motos depois de arriscar e vai preferir ficar só com 6, ou seja, também fica aqui tudo um bocadinho baralhado. Seria mais fácil, obviamente, Valentino Rossi deixando as suas 2 Ducati e vindo para a Yamaha, portanto facilitaria a vida à Ducati, mas a Ducati agora tem muita massa
massa por onde escolher e pouco forno para fazer pizzas. É verdade, é verdade. E se calhar podemos acrescentar aqui uma outra condicionante, que é o facto da Ducati no próximo ano ser a fornecedora oficial das motos elétricas Sim. para a Taça do Mundo de MotoE. Portanto, é um esforço extra do departamento de competição e da fábrica. Se bem que tem uma equipa de desenvolvimento um pouco diferente, portanto, não é exatamente a mesma área, mas é um esforço de recursos humanos e financeiro que temos que ter em conta. Portanto, se calhar também a Ducati não lhe daria muito jeito manter tantas motas na grelha de MotoGP. E do lado da Honda, Marc Marques está de pedra e cal, com aquele contrato assinado até 2024, sabe-se Deus, pelo menos até 2024 está assinado, mas depois ao lado dele aponta-se o Joan Mir. O Pol Espargaró não parece ter lugar na grelha de partida do campeonato do próximo ano, terá que rumar para outro campeonato eventualmente, mas a Ayogura, como tu falaste, é uma hipótese para a LCR. Taka Nakagami está mais uma vez em perigo, e o Alex Marques também não tem vida segura, porque os jovens estão também eles cheios de sede. Sim, o Alex Marques, eventualmente o Maverick Vinales, que não sabe muito bem o Jack Miller. O Jack Miller talvez possa regressar à Pramac. Ele já disse que não se importava, porque sabe que o tratamento que tem na Pramac em termos de equipamento é idêntico, portanto ele não lhe faz diferença estar na equipa oficial ou na Pramac. O André Dovizioso, que já não é nenhum jovem, portanto... O André Dovizioso, já aquilo que consta é que sai para entrar o Celestino Vietti, porque a With You, que é italiana, que é de Verona, quer um piloto italiano. E aliás o Dovizioso ficou lá porque a With You quis que o Dovizioso lá ficasse, e o Razali não era também muito adepto. Darren Binder também claramente a perder neste momento, portanto poderá ser também outra carta fora do baralho, ou seja, até chegarmos a uma definição do xadrez para 2023, tudo vai mexer muito, ao que parece, e pelas últimas notícias, não se mexe na KTM. Não, até porque a KTM tem uma situação, eu diria, confortável, porque tem um viveiro por trás muito grande, portanto, não tem que depender dos pilotos que estão no mercado. Aliás, é o que tem acontecido nos últimos anos, os pilotos que vão subindo as escadas no seio da KTM até chegar à equipa oficial. Portanto, eu não creio que a KTM tenha grande stress nisso, porque se olharmos para trás, para as categorias mais baixas, eles têm muitos pilotos para onde escolher e que podem levar até chegar à MotoGP. Portanto, e por isso também não me parece que eles estejam a apontar para pilotos que já estão no mercado em MotoGP, que possam mudar de outra equipa para o construtor austríaco. Creio que eles vão continuar a apostar, porque senão não fazia muito sentido eles investirem em formação de pilotos e depois substituí-los por outros pilotos que vêm de outro sítio. Portanto, eu creio que nesse aspecto a KTM está numa posição um pouco mais confortável, porque tem aquele lote de pilotos que vem subindo e tem sempre onde ir buscar alguém. Aliás, como aconteceu este ano com o Remy Gardner. E se calhar até lhes interessa ter a gás nas grelhas de partida, ou o Escovarna, ou o que seja, para poder dar continuidade a esse projeto de subida de grau dos seus pilotos. Exatamente, até porque poderia ser uma equipa com dois fins principais: dar visibilidade a outra marca do grupo, nomeadamente a Gás, e ter espaço para outros pilotos que eventualmente pudessem estar ali na antecâmara da equipa oficial, onde teriam mais visibilidade. Portanto, eu creio que a KTM tem essa vantagem em relação aos outros construtores, que não têm tanto para onde escolher na sua base. Eventualmente a Honda eventualmente estaria também assim numa situação dessas com os pilotos que vêm da Talent Cup, por exemplo. Miguel Oliveira é que parece, e segundo as declarações do Pete Beirer, que fica com a KTM no próximo ano. Também não está nada anunciado ou confirmado. Ficará ao lado do Brad Binder, esse já tem contrato, e o Remy e o Raul Fernandes ficam com a Tectoral. Sim, para esses dois este foi um ano de aprendizagem. Aliás, como aconteceu com o Darren Binder, mas as coisas parecem não estar a correr muito bem, mas pronto, há que dar tempo ao tempo. Portanto, são rookies e foram bem colocados numa equipa satélite para crescer eventualmente para o próximo ano. O Miguel, nós ouvimos já vários responsáveis da KTM a dizer que pretendiam manter a formação, portanto o Miguel e o Brad Binder, sendo que garantidamente há mais propostas em cima da mesa. Portanto, eu creio que nesta altura os pilotos também não têm uma vida fácil a pensar em que poderá ser o seu futuro, e tendo hipótese de ter várias propostas, de saber escolher. E se eu estou melhor ali, ou estou melhor aqui, ou fico onde estou, que estou bem.
Eu acho que não é uma tarefa fácil. Não é fácil todo. Basta veres, por exemplo, o Franco Morbidelli, que há um par de anos atrás brilhou com a moto do Razali e foi para a equipa oficial e eclipsou por completo. Sim, depois temos essa curiosidade que é ver, por exemplo, na Ducati, vários pilotos a conseguirem ganhar ou pelo menos ir ao pódio. E no caso da Yamaha e da Honda, há um piloto que alimenta aquilo tudo. Exato, no caso da Yamaha, o Fábio Quartararo, e no caso da Honda, o Marc Márquez, apesar de aparentemente não estar ainda a 100%. Portanto, havendo, por exemplo, uma proposta por parte da Yamaha, obviamente que se eu fosse o Miguel ficava a pensar, o Fábio tira partido da moto, os outros três não. É porque o Fábio é mesmo muito melhor do que os outros três, ou a moto é tão particular que só serve ao tipo de pilotagem do Fábio Quartararo? E o Miguel já ganhou com o KTM. É uma decisão... não é fácil. Não é nada fácil. Sim, ele vai escolher aquela onde se sentir mais confortável, onde sentir mais segurança também para continuar a sua carreira. Sim, até porque não é uma questão de ter a moto vencedora do momento, é uma questão de estar numa equipa que lhe dê alguma... estabilidade do ponto de vista técnico e onde se sinta confortável, porque um piloto feliz sim, é meio caminho andado. É meio caminho andado para ser um piloto rápido a conseguir resultados. Mas a realidade é que também vemos que a KTM tão depressa ganha, como no fim de semana a seguir perde e muito cá para trás, e esse desequilíbrio é que é muito estranho na KTM. Sim, nós já falámos disto anteriormente. Eu creio que à KTM falta alguma consistência, porque quando estão reunidas as condições ideais para aquela moto, quer o Brad Binder, quer o Miguel já mostraram que fazem pódio e ganham corridas. Portanto, eu creio que o que falta à KTM é conseguir dar esse passo em frente para conseguir que os seus pilotos consigam, faça chuva, faça sol, esteja calor, esteja frio, sim, num circuito sinuoso ou num circuito rápido, conseguirem os mesmos resultados. Pelo menos estar ali. Exato, pelo menos estar que é ali. O que não acontece. Exato. E depois também é muito estranho tudo aquilo que vai acontecendo ao Miguel, especialmente em momentos cruciais. Ora avaria isto, ora avaria aquilo, ora avaria aquilo outro. São sempre coisinhas que acabam por estragar o fim de semana do Miguel, ou condicionarem muito o fim de semana do Miguel, e o reflexo disso foi Portimão, por exemplo. Ele depois sim, salva com aquele resultadão, mas é ele que salva o fim de semana depois dos problemas sentidos na qualificação. Em Jerez foi igual. Não é fácil também para um piloto depois gerir tudo isso, uma verdadeira montanha russa de emoções e ao mesmo tempo de sensações em cima da moto. Até porque se acontecesse numa sessão de treinos livres era aceitável. Tudo bem, mas aconteceram momentos cruciais que foi na qualificação, quer em Portimão, quer em Jerez. De uma vez foi um problema eletrónico, na outra vez foi o Ride Height Device, o dispositivo de regulação da altura das motos. Ainda por cima ele tinha dado um passo em frente em termos de setup, portanto, com aquela moto ele tinha conseguido colocá-la a seu gosto, e foi nessa moto que teve o problema, portanto perdeu metade da qualificação em Espanha. E nós já vimos que este ano a qualificação, especialmente este ano, a qualificação é crucial. É cada vez mais importante, até porque vimos em Jerez e vimos em Portimão, forma-se um comboio e parece uma corrida de automóveis, ninguém passa ninguém, a corrida inteira. Aliás, em Jerez, se não fosse aquele save do Marc Márquez abrir caminho ao Aleix Espargaró para passar para terceiro, tínhamos uma corrida da maior monotonia, entre aspas, porque foi uma corrida discutida, mas sem ultrapassagens, sem aquela emoção de uma corrida de motos. Sim, ao contrário daquilo que tem acontecido nos anos anteriores. É verdade que especialmente neste último Grande Prémio em Espanha, ultrapassagem zero praticamente, tirando essa no final. Isso também se deve muito à aerodinâmica? Eu creio que sim. Os avanços na aerodinâmica têm provocado alguns problemas. Sim. Esse é um deles, o facto de ser muito difícil de ultrapassar. Alguns pilotos queixam-se que não conseguem sair da aspiração e quando estão no cone não conseguem travar como travariam normalmente, têm que sair antes do cone, e saindo antes depois tem que sair muito antes de poder conseguir a ultrapassagem. Sim. Portanto tem sido complicado. Outro handicap, e podemos passar a um tema seguinte, é que os pilotos, quando vão na aspiração, os pneus aquecem substancialmente. Sim. O pneu dianteiro. E quando aquecem, aumentam a pressão. Quando aumentam a pressão e passado um determinado limite da pressão, perdem a aderência na frente, e isso é ponto final. É morte do artista. E já não conseguem ir mais além. Há muita gente que defende que
o regulamento em termos de aerodinâmica devia ser revisto e eventualmente até abolir outra vez as asas todas e voltar ao formato de moto. 3, 4 anos atrás, em que não havia nenhum apêndices aerodinâmicos, portanto ter as motos normais. Obviamente que hoje em dia os pilotos adaptaram-se a isso, eventualmente teriam que se adaptar outra vez, ou readaptar, aqueles que já cá estão há mais tempo, readaptar-se ao facto de não ter asas, não ter esse apoio na frente. Curiosamente, ao que parece, um dos formatos de aerodinâmica que o Marc Márquez testou na segunda-feira depois do Grande Prémio de Espanha tem menos carga aerodinâmica, portanto não carrega tanto a frente, eventualmente poderá ser para resolver em parte esses problemas. Pressão dos pneus, outro dos assuntos do dia, veio a lume através de uma investigação feita pelo Matt Oxley, que é um respeitado jornalista que está há muitos anos no paddock, que terá recebido informações anónimas, para já acima de tudo, de que há pilotos e equipas que estão a utilizar a pressão dos pneus, nomeadamente no pneu dianteiro, abaixo daquilo que é aconselhado, não é obrigatório, ao contrário do Mundial de Superbike, onde essa pressão dos pneus é obrigatória, mas aconselhado pela Michelin para garantir segurança. E isso poderá ter sido o segredo, ou meio segredo, da vitória do Pecco Bagnaia. Do Pecco Bagnaia, é verdade. Podemos dividir a coisa em vários pontos. Primeiro, o que esse engenheiro, que ninguém sabe quem é porque pediu anonimidade para poder revelar isso tudo, a informação que ele passou ao Matt Oxley não é segredo entre as equipas. Todas as equipas têm acesso aos dados das pressões dos pneus usados em cada moto. Pelos adversários. Portanto, toda a gente já sabia que o Pecco Bagnaia tinha ganho com menos pressão irregular, digamos assim. E por falar em irregular, o regulamento diz que há uma pressão mínima recomendada pela Michelin, 1.9 bar à frente, 1.7 atrás, que não tem sido cumprida. Parece haver um acordo de cavalheiros e é fácil de perceber porquê, porque neste momento há pelo menos 3 tipos, ou 3 marcas, ou 3 fornecedores de sensores diferentes. 2D, que nós conhecemos bem, especialmente dos painéis digitais, a McLaren, e há um terceiro cujo nome não me lembro, mas há pelo menos três fornecedores. Ou seja, ainda por cima, esses sensores alimentam um data logger, ou seja, há um componente digital na moto que recolhe essa informação volta após volta. Portanto, no final, esse é da Magneti Marelli. E no final, os engenheiros têm acesso à informação da pressão dos pneus do início ao fim da corrida. Acontece que esse sinal pode ser adulterado neste momento. Sim. Portanto, quem quiser pode fazer batota. E acontece também que, não sendo os sensores todos iguais, têm tolerâncias e precisões diferentes. Daí esta regra não ser implementada como é, por exemplo, em Moto2. Se fizerem um exercício de memória, o Fábio Quartararo 002 barra de pressão no Grande Prémio do Japão, quando ganhou. Em 2018 ganhou, ironia do destino, com a sua desclassificação, quem ganhou foi o Pecco Bagnaia. Sim. Coincidências. Mas ele foi desclassificado por ter pressão irregular, ou seja, abaixo daquela recomendada pela Dunlop. O que acontece é que em Moto2 e em Moto3 toda a gente tem o mesmo sistema e é fechado. Em MotoGP isso deverá acontecer no próximo ano. Portanto, as equipas estão a trabalhar e vão partilhando esta informação. Portanto, aquela folhinha que foi dada ao Matt Oxley, todas as equipas têm acesso a ela. E está a funcionar também para que as equipas decidam, ou eu diria que não são as equipas, mas os construtores, que tipo de sensores vão usar para serem iguais para toda a gente e o sinal deixar de poder ser adulterado. Sim. Portanto, a partir de 2023, casos como este, aliás, o Piero Taramasso já veio afirmar que vai haver penalizações se isso acontecer. Exato, e o Gigi Dall'Agna convocou logo uma conferência de imprensa quando isso estourou na segunda-feira, ou na terça-feira, veio logo dizer, para explicar isso mesmo, toda a gente sabe, e ele próprio disse, já houve outros pilotos não Ducati que venceram com pressões irregulares. Portanto, é do conhecimento de todas as equipas. Todas as equipas sabem que nem toda a gente em determinadas situações usa a pressão acima do limite mínimo recomendado pela Michelin, mas que é algo que é um trabalho em curso
um trabalho que está a decorrer para 2023, portanto, ao que parece, e o Pierre Taramasso também fez declarações nesse sentido, a partir de 2023 sim, os sensores serão iguais para toda a gente, será unificado, aliás, como é a eletrónica sim, quase toda hoje, em MotoGP, e a partir daí sim, ninguém pode usar a pressão abaixo. E porquê é que os pilotos usam pressão abaixo? Com o aumento da temperatura, aumenta a pressão. Sim. Com o aumento da pressão, eu creio que a partir de 2.2 bar, os pneus correm o risco, primeiro, de rebentar e perdem aderência. E se usares a pressão abaixo também, há uma maior superfície de contacto. Porque há maior deformação da carcaça, e isso pode danificar a carcaça. Portanto, é uma questão esta recomendação da Michelin é uma questão de segurança. Sim. Portanto, eles assumem que abaixo desta pressão há um risco da carcaça não poder suportar esse esforço de deformação. Exatamente. O que é que acontece hoje em dia? Se voltarmos agora aqui atrás na conversa, 5 ou 10 minutos, estávamos a falar dos pilotos irem na aspiração, o pneu aquecer, ou seja, há aqui os pilotos têm que tomar uma decisão, e foi isso que aconteceu com o Jorge Martin em Jerez. Quando sais para a corrida tens de decidir, vamos fazer uma corrida em grupo ou vou fazer uma corrida a solo. É que a temperatura do pneu vai ser diferente. Completamente diferente. Portanto vais ter que optar por uma pressão mais baixa ou mais alta. No caso de Jorge Martin, o plano não correu muito bem, e depois acabou por fazer metade da corrida sozinho, com a pressão normal, sim, e metade da corrida com a pressão abaixo do recomendado. Portanto, há aqui também uma componente técnica, porque aparentemente hoje em dia os pneus têm uma janela de funcionamento em termos de pressão e temperatura muito reduzida, mais reduzida do que antes, por causa desta questão da aerodinâmica. E isso pode explicar também, muitas vezes, quando nós vemos dois pilotos juntos, um no cone do outro, que o de trás de repente deixa-se ficar um bocadinho para trás à procura, às vezes parece que não consegue manter o contacto, não, mas na realidade o que ele vem à procura é de ar fresco ao pneu, literalmente, para conseguir colocá-lo de novo na temperatura, e isso acaba por também naturalmente fazer com que não haja tantas ultrapassagens ao longo das corridas. Ou seja, pode ser muito bom por um lado, mas por outro vai estragar aquilo que nós queremos, que é o espetáculo. Exato, porque os pilotos têm no seu painel de instrumentos essa informação. Eles sabem quando o pneu está a ultrapassar a temperatura ideal de funcionamento, e quando isso acontece, eles não podem continuar a forçar, porque a temperatura vai continuar a subir, e vão ficar sem... Acontece uma de duas coisas. Ou ficam sem pneu, não podem continuar a curvar da mesma maneira, ou corre mesmo o risco de queda. Perder a aderência, porque sim. A aderência muda completamente. Por isso é que vemos muitas vezes essas manobras, ou até a saírem ligeiramente de trás do piloto que vai à frente, e sem trás perdes a aspiração e perdes metros naturalmente. E não há ultrapassagens. E para quem não sabe, os pneus são aquecidos durante pelo menos uma hora a uma temperatura de 100 graus antes de serem colocados nas motos, e depois funcionarão ali entre os 80 e os 90 graus, temperatura ideal de funcionamento ao longo de uma corrida. Pois tudo vai depender do nível de abrasão do asfalto, da temperatura ambiente, e o facto de andarem em grupo ou não, até porque muitas vezes fala daquelas quilhas que estão por baixo das motos, no extremo traseiro da carnagem, quando chove, que é uma quilha completamente tapada e que desvia a água, sim, desvia a água, mas ao mesmo tempo faz com que o calor que vem do motor do interior da carnagem seja canalizado para o pneu para manter quente. Depois, quando não chove, tem uns rasgos para equilibrar essa temperatura do pneu traseiro. Portanto, tudo isso acaba por ter influência. E os pneus são super importantes hoje em dia, porque são eles que agarram a moto ao asfalto, mas também aí, Vítor, tem havido algumas discrepâncias em termos de funcionamento. São vários os pilotos que se queixam que o mesmo composto na mesma sessão funciona de uma forma perfeita nos primeiros 20 minutos e depois na segunda saída já nada funciona. Parece, sim, e não só, parece não haver uma grande homogeneidade num determinado tipo de pneu. Aquele pneu... às vezes há uma unidade desse pneu que não funciona como funcionaram os outros todos iguais. Sim. Há alguns pilotos que se queixam disso. E depois queixam-se também, e até houve um caso, já creio que este ano, com o Aleixo ou com o Paulo Espargaró, que dizia que os pneus eram antigos, mas não era o pneu propriamente dito que era antigo. Eram as carcaças. Era a concepção, portanto, a tecnologia que isso foi no Texas. Exato. Mas o que é que acontece? Os pneus que não são usados num determinado grande prémio são devolvidos à Michelin, que depois os há de trazer de volta num grande prémio em que tenham decidido usar esse tipo de composto e tipo de carcaça. Os chamados reaquecidos.
Exato. E os pneus, mesmo não tendo sido usados, foram aquecidos. Nas boxes, na parte de trás das boxes, nós não vemos na televisão, por trás daqueles biomas, há umas estantes que tu já viste, certamente. Há umas estantes onde são arrumados os pneus e estão permanentemente quentes. E ao que parece, o ciclo e depois quando são arrumados e transportados, obviamente não vão aquecidos, vão normalmente como todo o restante material. O ciclo de aquecimento e arrefecimento acaba por provocar uma reação química, porque na realidade um pneu hoje em dia não é borracha, mas é um composto químico. E acaba por provocar alguma alteração nas suas características e no seu comportamento. Há muitos pilotos que se queixam disso. E depois é uma autêntica lotaria, porque não é necessariamente quem devolveu aquele pneu que vai receber de volta. Sim. Os pneus voltam para a Michelin e depois são redistribuídos. E não tem lá o nome do piloto que o devolveu, portanto... Aliás, até se falou no ano passado que um dos segredos da Yamaha e do Fábio Quartararo era precisamente utilizar reaquecidos, porque funcionava muito bem, ou seja, ele saía 1 ou 2 voltas, limpava aquela primeira goma dos pneus e os pneus voltavam para a manta, eram aquecidos e a reação química ajudava a que o pneu funcionasse melhor. No caso da Yamaha e no caso do Fábio Quartararo, falava-se que era esse um dos segredos, muita gente depois dizia que era favorecimento da Michelin, na realidade isso é teoria de conspiração, é muito complicado conseguir afirmar isso, mas falava-se que era esse um dos segredos do Fábio Quartararo. Fábio Quartararo, que está em França este fim de semana, ele e Miguel Oliveira, é o 34º Grande Prémio em França, é o 23º consecutivo em Le Mans, aliás, é o 34º em Le Mans, o 23º consecutivo, primeiro foi em 1969, ganhou o Giacomo Agostini com uma volta de avanço para todos, hoje não há esse campeonato do mundo, garantidamente, mas é um grande prémio que certamente vai ser uma grande festa. O Miguel já conseguiu 2 sextos lugares, 2018 e 2021, primeiro Moto2 e o mais recente em MotoGP, mas é claramente o Fábio que parte à frente. Bem, para já está em casa, está em casa, embora assim de memória eu creio que o Fábio não conseguiu assim grandes resultados, creio que um pódio em França. A França tem uma particularidade, Le Mans tem uma particularidade que é o tempo, quase sempre chove. Eu tenho estado a acompanhar a previsão meteorológica e no início da semana a previsão não falava em chuva, mas hoje já fala em chuva para domingo, ao fim da tarde. Vamos ver se essa trovoada ou se a previsão não vai mostrando que essa trovoada pode surgir mais cedo. Temperaturas elevadas, vão estar quase 30 graus ao longo dos 3 dias de fim de semana, com o aparecimento das nuvens eventualmente no sábado e também no domingo, nuvens essas que poderão eventualmente trazer chuva no domingo, e é sempre um grande prémio difícil desse ponto de vista, mas é um daqueles grandes prémios. Quem quiser ir assistir a grandes prémios fora da Península Ibérica é um daqueles que é quase obrigatório. Recomendáveis, sim, a festa é grande. Falaste do calor e das temperaturas elevadas, por estranho que possa parecer, os homens da KTM dizem que até pode ser favorável. Sim, mas hoje em dia nós costumávamos dizer o circuito tal é um circuito Ducati, ou aquele circuito é um circuito Yamaha. Eu creio que hoje em dia já não é muito fácil encaixar uma moto num determinado circuito. As coisas foram mudando nos últimos anos e eu creio que já não é tão fácil quanto isso. E eu creio que é verdade que algumas motos funcionam melhor em determinadas condições climatéricas. Há pilotos que se dão melhor com umas condições do que outras, mas é sempre uma loteria. Aliás, temos visto este ano é muito difícil fazer previsões, até quem vai ao pódio. Sim, porque já tivemos tantos pilotos diferentes no pódio que a coisa está tão equilibrada que é muito difícil. Mas é verdade que Fábio Quartararo inegavelmente é um dos favoritos a ganhar em França. Mas no ano passado ganhou o Jake Miller. A Ducati ganhou lá as 2 últimas vezes, os dois últimos anos. O Marc Marquez, creio que dos pilotos no ativo, é o piloto com mais vitórias em Le Mans. O piloto que mais vitórias tem no total, creio que é o Jorge Lourenço, que já não está no campeonato, portanto já não conta para essas contas. Eu creio que dos pilotos que estão no ativo é o Marc Marquez, que este ano tem sido uma incógnita. A dada altura parece que está a regressar à sua melhor forma pré-lesão de 2020, e depois noutras alturas parece que nem por isso. Portanto, o que dá também cria alguma expectativa em todos os grandes prémios. Sim, vai ser sempre uma incógnita de sabermos o que é que vai fazer o Marc Marquez. Estamos na 7ª prova do campeonato, faltam ainda muitas. Um terço. Até ao final. Agora um terço do campeonato. Primeiro terço do campeonato. Miguel arranca em 10º, está a 5 pontos do 8º. Pode ser também, caso a KTM funcione, uma oportunidade de ouro para ele dar mais um salto para recuperar posições que já foram dele. Sim, claramente. Eu creio que
o Miguel tem que essencialmente, aliás, ele disse isso no início da temporada, começar a qualificar melhor, tem sido um calcanhar daqueles. Aliás, não só deste ano, o Miguel nunca foi tão bom a qualificar como a conseguir bons resultados em corrida. As qualificações, apesar de já ter conquistado pole positions, mas eu creio que é isso que ele tem que melhorar, porque se analisarmos algumas corridas, o Miguel às tantas está a rodar ao ritmo do grupo da frente. O problema é que arrancou de trás e estando a rodar... Se bate contra uma parede e não consegue sair dali. Portanto, eu creio que melhorar a qualificação seria primordial, e eu creio que se aqui em Le Mans o Miguel conseguir uma boa qualificação, conseguirá certamente também um bom resultado na corrida. Houve testes em Jerez, algumas novidades, outras nem por isso. Há uma que me deixou curioso. O que é que tu achas daquele escape da KTM? São lindos. É o autêntico cano de escape. Exatamente. Que parece um cano. Sim, mas agora brincadeiras à parte, eu acho que... O Brad Binder disse que o som é fabuloso. Exato. E eu acredito que sim. Eu creio que a KTM tentou jogar ali com o comprimento dos escapes para tentar alterar um pouco o caráter, o caráter do motor. Eu creio que potência não falta à KTM. Se calhar o que falta ali é tentar... É a forma de a colocar no chão. Exatamente. Portanto, alterar ligeiramente o caráter do motor. A Honda já o tinha feito também com escapes diferentes. Portanto, alterando o comprimento do escape, poderá alterar ligeiramente o caráter do motor. São horrorosos. Esteticamente, mesmo numa moto de corrida, são horrorosos. São como eu digo, são canos, parece que foram ao canalizador lá de Jerez e aproveitaram os restos. Exato. Mas pronto, eu creio que teve esse objetivo técnico, foi tentar perceber com o comprimento dos escapes se conseguiam alterar o caráter do motor. Os motores estão selados, portanto já não há volta a dar, não lhes podem mexer, podem tentar à volta trabalhar nesse sentido. Houve mais novidades, aerodinâmica, Suzuki com um novo braço oscilante que eu acho que o Alex Rins ainda não está a usar e nem sequer testou em Jerez, mas que o Mir já adotou. A Honda com aerodinâmica. O Miguel andou numa moto sem decoração, o que deixa de ver que é uma moto com outras soluções diferentes. Se calhar já a pensar em 23. E que à vista tu não consegues perceber as diferenças, portanto será algo mais aliás, a complexo. KTM está a testar outra vez esta semana, hoje, com o Dani Pedrosa em Aragão. Sim, Dani Pedrosa e o Mika Kallio. E a Ducati no Mugello. Com a Aprilia, hoje também. Com a Aprilia também, o Salvador e o Michele Pirro. Portanto, exatamente. Continua muito trabalho a acontecer, já a preparar a 2023, pelo menos no que diz respeito aos motores, nada podem fazer, e em termos de aerodinâmica também pouco mais, pelo menos já foram apresentadas as duas soluções que se podem utilizar ao longo do ano. Sim, depois é sempre aquelas pequenas coisas que se podem alterar, a ciclística, o braço oscilante, a geometria de direção, a distribuição de pesos, há muitas coisas que os pilotos de testes podem... Muitos segredos. Exato, são daquelas coisas que tu à vista desarmada, digamos assim, podes não conseguir perceber. Um braço oscilante diferente, tu consegues perceber que, sim. E que é novo. Um próprio chassi com algumas alterações. Exato, os apoios, os reforços, há coisas que se conseguem ver bastante olhar para a moto, há outras que obviamente não consegues. Eu creio que essa moto com que o Miguel testou em Jerez teria sido uma moto eventualmente já a pensar em 2023 e com algumas soluções, eventualmente algumas delas em termos de ciclística, como dizia, poderiam eventualmente ainda ser adotadas este ano, mas eu creio que os construtores estão obviamente já a trabalhar em 2023. E isso também pode ser esclarecedor naturalmente da continuidade do Miguel. Por exemplo, exato, porque obviamente que não iam entregar coisas novas para o Miguel para ele depois levar os segredos para outra equipa, portanto podemos tentar deduzir que eventualmente o Miguel possa ficar na KTM. Mas deixa-me só acrescentar que estes testes são muito importantes porque os testes foram reduzidos. Sim. As equipas, os construtores têm menos hipótese de testar ao longo da temporada, os testes foram regulamentarmente reduzidos, portanto é muito importante aproveitar estes testes ao máximo porque não há muitos. Sem dúvida. Vítor, vamos fechar aqui o nosso primeiro podcast de MotoGP na Sport TV, vamos ter muitos mais ao longo do ano. Não queria deixar também de referir e de enviar também as sentidas condolências à família do Vítor Abreu, que foi um colaborador da Sport TV, um meu mentor aqui na Sport TV também durante muitos anos, infelizmente faleceu, e aqui da Sport TV endereçamos então também as sentidas condolências à família, aos amigos, em especial à esposa e ao filho, pelo desaparecimento daquele que foi um dos criadores
bastidores da Sport TV, o homem que levou para a frente mais de 1000 programas com o nome Grelha de Partida, um apaixonado pelo karting, pelo automobilismo, pelo motociclismo e que infelizmente desapareceu e o qual recordaremos também com muita saudade e muito carinho.